Surto de coronavírus. A circulação de trens foi suspensa. This outbreak. Alerta. Surto de Covid-19. Restrições de viagem. São pessoas que morreram numa pandemia. Esse ano de 2020 ele começou de um jeito e menos de 3 meses depois do início ele já arrumou para um outro caminho, assim, ficou todo mundo super perdido, né? Acho que em nenhum momento aí da nossa história breve aí aconteceu coisas parecidas. Então, a primeira coisa que acontece é o pânico, né? É a questão de paralisação. Todo mundo paralisou, tanto na questão dos negócios, tanto na questão familiar, tanto na questão da escola, a primeira coisa que aconteceu foi parar. Então, inicialmente, eu fiquei bem ansiosa e insegura, né, pela incerteza de não saber o que ia acontecer nos próximos meses, nas próximas semanas. Essa questão de ter que adiar os planos e não ter uma perspectiva de quando que eles vão se concretizar é muito ruim. Uns meses atrás, tu tava com aquela visão nítida do que tu queria, de onde tu queria chegar e tudo mais. Uma visão super, né, dentro da caixa, né? Primeiro veio um susto, que eu acho que todo mundo levou um choque, né? Meu Deus, eu não vou mais ter emprego na minha vida, não vai ter mais viagens, não vou mais fazer auditorias, consultorias. No início foi um pouco confuso. O nosso trabalho se manteve mais ou menos o mesmo, a nossa rotina de produtividade, de atividade, de demanda, né? Mas a gente teve que absorver muito das preocupações dos nossos clientes, né? Nossos clientes vieram com mais demanda porque eles estavam num momento incerto de não para, vende, não vende, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai se adaptar. Como a minha filha, ela tinha começado recentemente na escola, né? Ela tinha começado em fevereiro, no início do ano letivo, ela não tinha ido na escola ainda. O primeiro baque foi de como que eu vou falar para ela isso, né? Uma criança de 3 anos e meio na época ali, e amando a escola, né? Amanda, ela se adaptou super bem. Eu vou falar o que para ela? Aquela coisa, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Tipo, mal consegui reestruturar minha vida sem ela aqui em casa, né? Os turnos livres à tarde, que era a previsão, e ela também, né? E preparar ela para isso, né? Pra gente foi difícil, para uma criança de 3 anos foi bem mais desafiador, assim. Era como se eu tivesse que todos os dias reforçar isso para ela, como se todo dia começasse tudo de novo, tudo do zero. Aí falar para ela e ao mesmo tempo pegar isso pra gente, sabe? Pra gente fazer esse exercício. Hoje não tem escola, hoje não tem isso, hoje não tem aquilo. E com relação à comidaria, de imediato parou tudo, né? Não tive mais pedido. Foi mais ou menos um mês, assim. No início, tu não sabia muito bem o que estava acontecendo, ou em quem acreditar, ou o quão perigoso era sair na rua ou trazer uma mercadoria de fora para dentro de casa. O retorno que a gente achava que ia ser em 15, 20 dias, um mês talvez, e estamos até hoje aí meio capenga, mas faz parte do processo, né? Primeira coisa, acho que é aprender como é que faz, entender o que está acontecendo para daí tu agir, senão ia virar uma loucuragem, né? Uma loucura, tudo correndo para todo lado. Todo mundo achou que ia ser algo muito mais breve, né, do que está sendo. Por exemplo, falando dos eventos, a gente falava muito em, vamos postergar ali, remarcar para daqui a 2, 3 meses. E aí agora eu tenho clientes, por exemplo, que já estão remarcando festas para o ano que vem. Então, lá em março eu ainda estava na empresa onde eu trabalhava antes, no ambiente corporativo. E naquela época eu lembro que foi assim, com muita incerteza, assim, porque tu não sabe se tu vai manter o teu emprego, se tu vai receber o teu salário, né, correto, se a empresa não vai atrasar, enfim, tu tem contas para pagar e tudo mais, então acabou sendo um período de muita insegurança. As minhas áreas de atuação profissional todas sempre foram muito relacionadas ao público, ao contato com as pessoas, as pessoas estarem reunidas, né? Como jornalista, como decoradora de eventos, como designer, enfim. Então eu acabei ficando sem fonte de renda por um tempo,
porque não se sabia como conduzir as coisas. Eu tinha um emprego formal no mercado do marketing, enfim, a empresa onde eu atuava acabou dispensando algumas pessoas. Ser dispensado num momento em que ninguém está contratando, ninguém sabe o que fazer da vida, é ainda mais desafiador. Fazia muito produção de eventos sociais, decoração de casamento, de formatura, enfim, associada a uma empresa que também acabou ficando sem nenhuma entrada de cliente. E aí eu olhei para os lados e pensei, e agora, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida, né? E o outro gerente da empresa, logo que começaram a aparecer casos ali na cidade onde a gente trabalha, a gente conversou com a diretoria já para liberar o pessoal para trabalhar em casa e mobilizar toda a empresa para trabalhar 100% remoto, né? É um pouco estranho no início tu trabalhar em casa, porque tu tá sempre no mesmo ambiente, né? Por mais que eu troque, tu na sala, do quarto pra sala, continua sendo a tua casa, né? Mesmo que tu represente aquele ambiente como um ambiente profissional, tente ele tornar o mais profissional possível, ainda tu está trabalhando em casa, né? Nós tivemos que ter um pouco de paciência com o pessoal, até eles se adaptarem a essa rotina 100% remoto, né? E eu tive que ter um pouquinho mais de atenção com o relacionamento humano, né, dentro da empresa. A gente passou no início, não tão no início da pandemia, mas uns 2, 3 meses depois que a gente iniciou o trabalho remoto, a gente passou por alguns momentos onde funcionários se externalizaram, que eles estavam apresentando algumas características de depressão, então, coisas que provavelmente já vinham de antes, né, mas que foram agravadas por esse isolamento, né, que é tu trabalhar em casa, às vezes sozinho, né. Acho que na minha rotina não mudou tanta coisa, porque eu já trabalhava em casa, né? Quando eu não estava fotografando, eu já fazia as minhas edições aqui no escritório que eu tenho em casa. Então, não é como se eu trabalhasse numa empresa e agora eu trabalho em casa, né? Isso já acontecia. Claro que eu fiquei muito mais em casa por causa da pandemia, né? Mas da minha rotina, tanto o horário de acordar, de trabalhar, isso se manteve, assim. O contato com os clientes também ficou restrito, a apresentação de projeto também eu ia ter que mudar a forma. Teve Porto Alegre, a obra que eu tinha, que era uma obra de interiores, levou muito mais tempo para ser executada. Materiais que a gente pediu em lojas, que iriam vir de fábrica, deram o prazo normal, porém quando foi chegando viram que lá na fábrica não tinham comunicado ainda na loja, que não tinha chego nos vendedores, e assim foi indo e houve atraso. Ficou uma coisa meio dúbia no começo de será que estou fazendo certo, será que não estou? Como é que nós vamos fazer para vender, manter o negócio de pé, ter que pagar as contas, sem ser invasivo, sem ser agressivo. Com certeza, eu passei basicamente um mês só reagendando, e eu tive que fazer isso 3 vezes. Teve gente que fez tatu, que marcou tatu em março, e veio fazer agora em agosto. Então, a primeira coisa que eu fiz foi atualizar meu currículo, e eu acho que como quase 100% das pessoas, pelo menos na minha área de atuação, comecei a fazer tudo quanto era curso que apareceu na minha frente, né? Curso online de marketing, de redes sociais, de análise de métricas. Eu já vim estudando isso em 2019 e acabei fazendo de forma mais forte ainda. E não demorou muito para as marcas perceberem que o que elas mais precisavam naquele momento era alguém que entendesse de marketing para cuidar da sua imagem nas redes sociais. E aí eu acabei pegando alguns trabalhos de freelancer e fui conseguindo ali ficar em pé. Quando veio a pandemia da Covid, muitas das minhas viagens foram canceladas. E aí tive mais tempo, eu tenho mais noites em casa que não são em aeroportos, viajando e cansada. Eu sempre acreditei muito nesse mundo online. E enquanto tu tá fazendo outros trabalhos, ele tá ali, tem gente se conectando. Mas eu nunca parei pra planejar como que eu ia usar um pouco mais esse mundo online. E eu assim, não, gente, pera lá. Agora é a hora de projetar algo online. E aí eu comecei a me aliar muito, como várias pessoas, né, se aliaram desse mundo online.
nessa questão da pandemia da Covid para se reinventar. Eu comecei a fazer lives, eu comecei a ter uma horinha do dia para programar conteúdos, então para criar conteúdos. Formei em engenharia em fevereiro, uma área super técnica. Eu sou engenheira química, então não tem nada praticamente a ver, né, com a minha formação, e ao mesmo tempo tem tudo a ver, né? Lidar com equipe, lidar com toda a parte de gestão de pessoas, a gente não aprende na faculdade, e é no dia a dia que a gente vai vivendo e vai melhorando cada vez mais a nossa relação com as pessoas, né? Lá em março, quando tudo começou, eu ainda não tinha o projeto de vir para a loja, né? Foi algo que veio no meio da pandemia, realmente. Mais ou menos, a gente recebeu, então, uma proposta da Hering, né? Para virar franquia. E a minha mãe já estava morando no Mato Grosso nessa época, estava assim entre idas e vindas, assim, né? Mas mais lá do que... Então ela disse, bom, eu só vou assumir esse desafio se eu tiver alguém comigo, né? Porque de longe acaba sendo muito conturbado, enfim, né? Não dá para dar atenção como realmente precisa, né? Ela me fez essa proposta e aí eu fui amadurecendo, né? Porque toda a minha rotina ia mudar. E aí começou todo esse diálogo entre eu e ela de como ia ser, de como... Porque eu já tinha trabalhado com a minha mãe em outros momentos, né? Nas lojas que a gente já teve. Minha mãe tem lojas há 30 anos quase. Mesmo em meio a uma pandemia, a gente tinha uma expectativa muito boa em relação a isso, né? Então, a gente começou a conversar e tudo mais, até que chegou o momento em que eu cheguei, né, pro meu gerente e disse, não, então agora eu vou assumir os negócios da minha família, né, acho que é o momento. Acabei abrindo mão, né, do mundo corporativo, do mundo técnico, digamos assim, né, nesse primeiro momento, e entrei, então, de cabeça na Hering e só foi depois disso, né. Eu já estava querendo reestruturar a marca, né, trocar o logotipo, dar uma mexida no cardápio, justamente com essa questão da minha filha estar indo para a escola, né? Eu pensei, agora é o ano, então, de eu dar uma mexida na comidaria, dar uma mudada, dar uma atenção especial, né? Chegou a pandemia, eu pensei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, né? Todos os meus planos, não vou fazer nada, mas alguma coisa dentro de mim dizia, faz. Nesse meio, assim, de queda total, ninguém mais pediu nada, eu achei que seria o contrário, que logo as pessoas iam começar a pedir. E o meu forte era bolo na época, bolinho saudável, bolinho integral e tal. A primeira coisa que eu fiz, que eu pensei em fazer, foi tirar os bolos. Eu vendia muito para crianças que iam para escola, os kitzinhos, né, para levar de lanchinho. Pensei, acabou, né, não tem mais o que fazer. Fui meio que no impulso, assim, meio que movida pela emoção. Esse é o meu negócio, é minha criação, e eu não vou abandonar ela. Eu vou pegar ela para mim e vou dar um amparo para ela nessa pandemia, sabe? E aí foi que eu acabei descobrindo que dá para fazer, que nem aquela coisa do prazo da faculdade, né? Não vai dar, mas vai dar. Então, a gente precisa pagar o boleto, a gente precisa viver, a gente precisa seguir, né? Porque, graças a Deus, assim, o vírus não chegou a mim nem a minha família, então, isso para mim era sempre o foco mais importante. Temos saúde, tá todo mundo bem, então a gente consegue, a gente dá um jeito. E aí a gente foi dando um jeito e, graças a Deus, as coisas agora, 10 meses depois, já estão começando a se encaminhar, né? O pessoal começou a, então, postergar um pouco os planos, né? E a remarcar o que poderia ser remarcado. Algumas coisas, sim, foram canceladas, né? Mas a maioria dos trabalhos eu consegui reagendar, ou estamos tentando reagendar ainda. E depois eu fui entendendo um pouco mais a situação e vendo como é que a gente podia lidar com isso, tentando, então, remarcar ao invés de cancelar os trabalhos. E mais nas últimas semanas pensando em como tornar alguns ensaios e trabalhos que têm que ser feitos possíveis. Então, pensando em toda a segurança, distanciamento e pensando num formato diferente de trabalho para conseguir atender demandas que não podem ser canceladas ou postergadas com toda a segurança, tanto para mim quanto para os clientes. No começo eu tive muito trabalho de agendamento, o pessoal agendou muito para frente, e foi o único jeito de eu conseguir renda foi esse. Eu criei uma campanha
na época de comunicação de casa, falando a verdade, que eu acho que esse é o principal. Eu fui muito claro, esse dinheiro aqui basicamente é para manter aí a nossa estrutura, nossos profissionais, que eles são como vocês, eles têm um trabalho, eles têm família. As pessoas davam a entrada naquele mês de abril e mês de maio, mas, cara, eu dava no mínimo 3 meses para a pessoa fazer. Como eu não sabia quando ia acabar a pandemia, tem gente fazendo tatuagem daquela campanha até hoje. Teve mais obras nesse período, o pessoal realmente querendo fazer modificações, acredito que por estar mais em casa. E nós tivemos um insight, eu e a florista que trabalhava comigo já na decoração de eventos, sobre a nova relação das pessoas com as suas casas. Agora que elas tinham que ficar obrigatoriamente, né, trancadas dentro de casa. Aí a gente pensou, bom, como a gente pode usar a nossa expertise nos eventos para trazer alguma coisa que possa servir para melhorar o dia a dia das pessoas. Então, a gente passou a oferecer um serviço de assinatura de arranjos florais. Acabamos abrindo uma outra empresa, e nós duas associadas, e a gente passou a oferecer, então, assinatura semanal e quinzenal de arranjos de flores. E isso foi o principal boost, assim, da minha autoestima profissional. Ali logo em maio, no segundo mês de pandemia, a gente já veio com essa ideia, já começamos a prospectar, criamos um perfil no Instagram, e hoje a gente, inclusive, oferece serviço de jardinagem para interiores, que não é aquela jardinagem de lá plantar tua árvore no teu quintal, mas sim cuidar das tuas plantas dentro do apartamento, dentro do escritório. A gente vai lá, faz o replantio da muda, que às vezes a pessoa ganha uma orquídea, por exemplo, e não sabe o que fazer com ela, mas ela precisa replantar em outro lugar, a gente vai lá e faz isso, enfim. E aí esse trabalho com as flores veio crescendo, e hoje é um dos pilares, assim, do meu sustento. Eu sei que se acontecer outra pandemia, eu vou conseguir não surtar e não ficar sem ter como pagar os boletos, pelo menos no primeiro momento, né? E sigo fazendo agora trabalho de marketing com mais segurança, inclusive na empresa que eu atuava antes, acabou crescendo a demanda, e a expectativa é que até o final do ano a gente já consiga ter uma vida financeiramente equilibrada, pelo menos perto do que a gente tinha, né, no começo do ano. E estamos aí, né, trabalhando, sempre trabalhando. Já faz alguns anos, uns 3, 4 anos, que eu tive essa ideia da Mandamed, um pouco mais simples, enfim, fui desenvolvendo essa ideia, pensando num plano de negócios, enfim. Só que no momento era só uma ideia, né? Então, no ano passado, em setembro de 2019, durante o Startup Weekend, eu decidi, então, levar essa ideia adiante para ver, então, para tentar validar, enfim, ver qual seria esse retorno. Nós temos um propósito muito bem definido, assim, desde o primeiro dia, que é entregar tempo e qualidade de vida para milhões de brasileiros. A gente fala isso porque ao longo de toda essa experiência que a gente viu e que eu vi nas farmácias e nos hospitais, as pessoas procurando o seu medicamento, não encontram em uma única farmácia, tem que correr de uma farmácia para outra. A gente vive num mercado onde a gente tem muita oscilação de preço, então todos os meses, mesmo que a pessoa toma um medicamento para uso crônico, todo mês ela tem que procurar o melhor preço, corre para cima e para baixo. Então, visando isso, a gente decidiu então pegar isso como um propósito pra gente poder entregar, através da Mandamed, mais tempo e qualidade de vida. A ideia era trabalhar com assinaturas de medicamento para garantir essa recorrência para o nosso usuário final. Nós temos sim assinaturas em andamento, já com base em farmácias parceiras. No entanto, com a chegada do coronavírus, com essa pandemia, a gente percebeu que a gente não poderia ficar parado e não ajudar tantas drogarias pequenas e médias, independentes ou vinculadas a pequenas redes, e que não tem hoje um e-commerce, um site ou condições de estar atuando nesse mercado, de estar fazendo essa entrega. Então a gente percebeu que, além de ajudar o nosso usuário final com receber os seus medicamentos em casa, com segurança, de não precisar sair, de não precisar se expor, a gente poderia também abrir espaço para as drogarias operarem através da Mandamed e conseguirem então manter o seu público e poder auxiliar, pois a gente vive uma crise sanitária, mas também uma crise econômica. Então a gente viu um espaço para poder auxiliar e a gente seguiu então nesse novo modelo de negócio, cruzando os dois modelos, na verdade.
A minha comidaria acabou mudando com a pandemia. Mudei, fiz toda essa transição, essa mudança no auge da pandemia, ali em abril, meio de abril, um novo conceito de negócio, porque as pessoas começaram, e para o meu espanto, as pessoas começaram a pedir mais de uma unidade. Antes era uma unidade de uma coisa, outra unidade de outra, as pessoas começaram a pedir mais coisas. Foi um boom, assim, uma virada. O jogo virou, o cardápio aumentou, a marca mudou, e eu não me pensei, e agora, né? O que eu vou fazer? Ela cresceu, a minha segunda filha cresceu. Eu preciso tratar ela da mesma forma, né? Com mais planejamento, com mais organização, uma organização diferente. A comidaria é uma essência, algo feito com amor, com cuidado, com vontade, sabe? E então eu comecei a ter pessoas perto de mim, os consumidores, amigos que eu falo, né, que se tornam amigos da gente por essa compreensão toda, por entender. Então, isso foram as coisas boas, assim, que eu consegui fazer com a pandemia, que talvez eu não teria conseguido fazer. Ou teria feito, mas de outra forma. Eu precisava de um tempo para planejar. Sou muito bom em executar e a minha energia não acaba. Mas eu precisava planejar. Foi com a pandemia da Covid que eu consegui entrar mais, ter mais disponibilidade de tempo para entrar nesse mundo online. E comecei a ver que tudo bem, eu ia entrar num novo ritmo, os trabalhos que eram de consultoria em loco eu ia transformar em online, eu ia começar a marcar reuniões online, explicar o método para o cliente, deixar muito aberto que se não tivesse funcionando ok, nós íamos achar a medida. Nesse tempo de parar e pensar, eu comecei uma mentoria, né? Então eu tinha uma mentora e eu dizia que as pessoas estavam me pedindo muito isso, conselhos. Uma pessoa veio me dizer, Nath, tu não quer me dar uma mentoria? E eu disse assim, é agora. Eu tô segurando isso e eu preciso colocar para fora. Foi aí que eu montei um programa de mentoria de carreira, para que esses conselhos, como eu digo, conselhos que rolava por ali e por aqui, que talvez muitas pessoas queriam e não queriam me perguntar, hoje eles são formalizados, hoje eles são um programa de mentoria de carreira. Depois teve um período de que a gente estava praticamente adaptado, a gente conseguiu já cumprir a maior parte das demandas mais urgentes, então o pessoal, a equipe e eu, a gente estava muito mais tranquilos, né? O nosso trabalho estava fluindo bem e tal, todos que eu perguntava lá na empresa falavam que estavam gostando de trabalhar remotamente, e agora a gente já está num período de que alguns já estão externalizando que estão um pouco cansados de trabalhar remotamente, né? Perguntando se a gente ia voltar ou não, ou se depois que passar a pandemia, sempre tem essa dúvida deles, depois que passar a pandemia a gente vai trabalhar no regime misto, vai continuar assim. Então agora está no momento de tipo, o que nós vamos fazer depois que passar a pandemia, né? Eu comentava outro dia com uma amiga que foi como se tivesse aberto um buraco negro na minha frente e eu não via onde pisar, não tinha caminho nenhum. Com o tempo, as coisas foram acalmando, assim, né? Pelo menos o que foi acalmando foi a nossa impressão a respeito das coisas, né? Colocou realmente a minha profissão em xeque, sabe? Tipo assim, chegou em um ponto que eu disse pra minha mãe, eu disse, mãe, eu não sei mais quem eu sou. Porque antes, quando tu tá no mundo corporativo, tu tem um plano de carreira, tu sabe aonde tu pode chegar, o que tu tem que fazer para chegar lá, né? E quais os degraus que tu pode ir avançando ao longo do tempo, né? Varejo, na gestão, isso é muito mais difícil de tu visualizar, assim, né? Tanto que a gente tem várias consultorias que a gente tem junto ao Sebrae também, e isso é uma das coisas que eu tô tentando trazer para o negócio da loja, sabe? Porque eu sinto falta disso, eu sinto falta dessa visão do futuro. Nesses últimos 7 meses, o que mais me deixou, né, impactado e um pouco assustado é de que forma que foi conduzido
por toda essa situação, principalmente no nosso país, né? Isso me trouxe um pouco de medo, né, de ficar estagnado, de a minha geração e algumas próximas gerações se tornarem aquelas gerações de períodos transitórios, né, dentro, por exemplo, da história do Brasil, ser uma população que passou por uma crise, que não evoluiu, ou até regrediu em vários âmbitos. Então esse é o meu principal ponto de reflexão durante esses 7 meses, assim, de o que vai acontecer, de que forma vai acontecer. Parece que foi mais que um ano. Eu vejo como um período de muito aprendizado. Eu acho que eu aprendi a lidar mais com a opinião dos outros em relação à pandemia, principalmente, a entender que talvez o que eu acho certo, as pessoas que eu amo não achem tão certo assim. Tenho que cuidar de mim e torcer para que as pessoas que eu amo cuidem delas. E acho que todo mundo vai sair um pouco diferente disso, assim. O que eu observo agora é uma mudada no perfil dos pedidos. As pessoas não saíram, as que estavam comprando seguem comprando, mas deu uma equilibrada. Então eu prefiro que essas pessoas fiquem e comprem menos, mas continuem e me valorizem, e eu me valorizo também. Eu acho que eu não pensava muito sobre legados, é uma coisa que eu não pensava, né? Sempre muito racional, sempre na indústria, na correria. Então, quando eu saí daquela correria, do hamster na rodinha, como eu digo, eu comecei a entender que tem muito mais coisa por trás. Hoje eu não trabalho, hoje é carreira, e eu preciso deixar algo. Então, acho que veio muito com a questão de amadurecimento, de ver que eu estou no caminho do sucesso, mas sucesso pode não ser nada se eu não compartilhar com pessoas. Sucesso não é só tu ter tido uma vida perfeita. Com o que deu errado, eu sei o que fazer hoje, porque hoje eu olho de outro ponto de vista. Sempre soube que, infelizmente, era uma coisa que a gente estava passando, mas que uma hora ia voltar ao normal, a gente ia superar e lá na frente a gente ia contar essa história de quando a gente saía na rua e tava todo mundo de máscara, que realmente é uma coisa que a gente só via em filmes e a gente tá vivendo.